Evangelho de Mateus. Estamos no estudo de Mateus. Tema de hoje: o poder libertador do Evangelho. Estudo de Mateus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias neste momento no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantou-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com ele e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhantemente remendo rompe a veste e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entona-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Meus queridos irmãos, os irmãos que estão aí através do Face, estão através do Instagram, nós queremos compartilhar uma palavra do Senhor, nesse estudo de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a seguir, até o versículo 17. Aonde nós vemos nesta passagem, aqui, depois que Jesus, ele perdoa e cura um paralítico, mandando-o de volta para a sua casa. Agora ele convoca um homem rejeitado, um homem odiado, um homem que o povo de Israel, ali, por causa do seu trabalho, em Israel, ali a deixar seu trabalho e segui-lo, nós vemos que este homem, tanto o Evangelho de Marcos e quanto Lucas, ali nós vemos em Mateus, ele recebe o nome de Levi. Embora este ocorra em nenhuma das listas dos 12 apóstolos, mas Mateus é o nome que se deu a Levi quando se tornou discípulo de Jesus. Ou ambos os nomes pertenceram à mesma pessoa,
já desde o começo. Mas a passagem em apreço que eu quero compartilhar com os irmãos, ele nos enseja-nos algumas lições, como nós vamos ver a seguir. Aqui nós encontramos o Evangelho, ele abrindo as portas da graça aos rejeitados. Quando nós olhamos o Evangelho abrindo a porta da graça aos rejeitados, nós vemos algo interessante. Quando Jesus, ele ainda está em Cafarnaum, cidade aduaneira, no caminho de Damasco para o Egito, a rota por onde passava grandes caravanas com suas mercadorias. Ali Mateus tinha o seu posto de coletoria. Quem era Mateus, pastor? Mateus, ele cobrava impostos sobre os produtos que trafegavam por esta rota comercial. E além de cobrar impostos dos barcos que cruzavam ali o lago para sair do território de Herodes, nós vemos os publicanos. Eles eram uma classe odiada em Israel. Os publicanos eram pessoas públicas que trabalhavam para o governo romano. Mas eles trabalhavam para o Império Romano e no exercício dessa profissão, eles extorquiam o povo. Eles cobravam mais do que o estipulado. A Bíblia conta que esses publicanos, ou estes judeus, esses cobradores de impostos, eles eram vistos pelos judeus como traidores da pátria. Eram considerados como gentios. Eram considerados como se fossem pagãos por seus compatriotas. E eles tinham um enorme desfavor público. Nós destacamos aqui que os publicanos, eles eram detestados porque praticavam extorsão. Ninguém que pratica extorsão é tido como uma pessoa de bem no meio da sociedade. Ninguém que rouba é tido como uma pessoa de bem no meio da sociedade. Ninguém que engana é tido como uma pessoa boa no meio da sociedade. E quando nós compreendemos esta realidade, nós vemos que nos dias de Jesus, os romanos, eles impuseram pesados impostos sobre o povo judeu para todo tipo de coisa, além dos 3 impostos, os impostos que eram ali os principais, que era o imposto territorial, o imposto de renda e o imposto per capita. Ali havia também imposto sobre toda mercadoria importada. Então, todas as caravanas que utilizavam as principais estradas e todos os navios que aportavam ali eram taxados. E Mateus, como membro de um grupo desprezadíssimo de funcionários que cobravam impostos do povo judeu, a Bíblia diz que entregando-os a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e Pérea, nós vemos Mateus cobrando os impostos para eles. Mateus, com certeza, meus queridos irmãos, ele instalara o seu
escritório, como dizem hoje, mas o seu posto de cobrança, ali à beira da grande estrada que ligava Damasco ao mar. E esse homem que a Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante, é esse homem odiado pelo povo que Jesus chama para segui-lo. Esse homem, colaboracionista do Império Romano, que Jesus convoca para ser um apóstolo. É esse o homem que ameaça riquezas, cobrando pesados tributos ao povo, que escreve o primeiro livro, o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus. Esse homem desprezível pela sociedade, esse homem que todo mundo odiava, esse homem que, aos olhos humanos, para os judeus naquela época, era tido como um traidor, era tido como uma pessoa que roubava, enganava. Mas este homem, para Jesus, ele tinha uma alma preciosa. A graça de Deus é surpreendente e alcança os inalcançáveis. Abre a porta da salvação para os rejeitados. A sociedade rejeita determinados tipos de pessoas por causa da sua situação, mas Deus, ele não rejeita. O segundo, aqui, o padrão de seus dias, nós olhamos através da Bíblia e em seus contextos que Mateus era o pecador mais vil e mais miserável em Cafarnaum. Sendo um publicano, era uma ferramenta voluntária a serviço do governo de Roma, ocupado com a tarefa odiosa. Tarefa essa que era de arrancar do seu próprio povo o dinheiro dos impostos. Pastor, mas alguém pode perguntar para mim, não era certo pagar imposto? Era certo pagar imposto. Pagar os impostos era certo, mas os publicanos, eles cobravam mais do que deveriam cobrar. Mateus era visto como um traidor de Israel. A Bíblia fala que os publicanos não podiam entrar na sinagoga. Eram considerados animais imundos, tratados como porcos, não podiam servir de testemunhas em nenhum caso de julgamento, porque não eram pessoas de confiança. Eram contados como mentirosos, eram contados como ladrões, eram contados como assassinos. E a tradição rabínica, ela dizia que era impossível a um homem como Mateus arrepender-se. Pastor, por que nós estamos falando desta situação? Eu quero dizer para você que está aí do outro lado nos ouvindo, no Instagram e também no Facebook. Eu quero dizer para você, pode a sociedade ter te desprezado, pode o pai e a mãe ter te abandonado, pode os teus amigos terem te rejeitado por causa da tua situação, por causa dos teus erros, por causa do teu comportamento e das tuas atitudes. Mas eu quero dizer para você, Jesus ainda te ama. Jesus ainda tem um projeto na tua vida. E você vai ver através de Levi ou através de Mateus a mudança que Deus fez em Mateus quando ele se sentiu a pessoa mais desprezável perante a sociedade. A Bíblia diz que Mateus não questiona. A Bíblia diz que Mateus não adia a decisão. A Bíblia diz que Mateus, quando Jesus
chama ele, quando Jesus passa pela coletoria, quando Jesus põe os olhos nele, Jesus diz: segue-me, Mateus, segue-me. E imediatamente, a Bíblia diz que ele se levantou e seguiu. O Evangelho, meus queridos irmãos, as boas novas, ela abre as portas da graça aos rejeitados. Ó, quão glorioso, meus queridos, é poder ver Jesus transformando a vida daquele homem, da pior estirpe, da pior situação, de uma vida mais miserável tido pela sociedade, mas Jesus transformando ele em um vaso de honra. Mateus, ele atendeu prontamente o chamado de Jesus e em consequência recebeu uma grande recompensa. Que recompensa é essa, pastor Davi? A recompensa de que ele escreveu um dos evangelhos, um livro que se tornou conhecido em todo o mundo, tornou-se uma bênção para as outras pessoas, deixou atrás de si um nome que é mais conhecido do que o nome de príncipes e reis, o nome Mateus. O homem mais rico, o homem mais rico do mundo, ao morrer, logo é esquecido. Porém, enquanto durar o mundo, milhões de pessoas conhecerão o nome Mateus, o publicano. Por que, pastor? Porque ele ouviu o chamado de Jesus e deixou Jesus transformar a sua vida. Ele aproveitou a porta da graça. Ele era um rejeitado, mas Jesus abriu uma oportunidade para ele. Ele não valia nada, mas Jesus abriu uma oportunidade para ele ter algum valor. Ele era desprezado pela sociedade, mas ele aproveitou a porta que Jesus abriu para ser valioso, para ter Jesus em seu coração e ter ali o seu nome na palavra de Deus. E o livro, o primeiro livro do Novo Testamento, ser escrito por ele, direcionado àquele povo que antes o desprezava e hoje o admira. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, nós vemos que o Evangelho, ele também abre as portas da graça aos que reconhecem pecadores. O versículo 10 até o 13, nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10 até o 13. Ali a Bíblia diz que Mateus, ele não se contenta em seguir Jesus. Mateus, ele não se contenta em apenas conhecer, seguir Jesus, não. Mas ele quer também apresentar Jesus a seus amigos. Ele quer também compartilhar com seus amigos aquilo que Jesus fez na vida dele. Então o que a Bíblia fala, pastor? A Bíblia diz que agora Mateus, ele oferece um banquete a Jesus na sua casa. E não só convida Jesus para entrar na sua casa, mas também convida seus amigos, aqueles que não conheciam Jesus, aqueles que antes faziam também as mesmas coisas que Mateus fazia, extorquia, roubava, pecava. Agora Mateus, conhecendo Jesus, quer também apresentar Jesus para os seus amigos. Sua casa se enche de publicanos e pecadores. Quem é alcançado pela graça, meus queridos irmãos, não retém esse privilégio apenas para si. Quem foi alcançado pela graça é também um enviado a testemunhar a graça de Deus. Quem achou pão, o pão com fartura, também agora quer compartilhar com aqueles que não têm o pão ainda.
anuncia isso a outros. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo nesse momento: que tipo de amigo você tem? Os teus amigos têm te levado para onde? Os teus amigos têm compartilhado o que de coisas boas com você? Quando nós olhamos para Mateus, ele tinha amigos que o ajudavam a roubar. Mateus, ele tinha amigos que talvez o ensinaram a Mateus ali a extorquir os impostos do seu próprio povo, a enganar a sua própria família. Mas quando Mateus teve um encontro com Jesus, Mateus foi mudado, Mateus foi transformado, e agora Mateus é um amigo diferente. Agora Mateus vai levar algo que não vai fazer mal às pessoas, mas vai fazer bem às pessoas. Os amigos de Mateus, quem sabe, levaram Mateus ali a roubar, ali a extorquir, mas Mateus, agora com Jesus no coração, agora vai levar os seus amigos a conhecer a verdadeira alegria, a conhecer a verdadeira riqueza, a conhecer o homem que o transformou, o homem que o trouxe dignidade, o homem que lhe mostrou a verdade. E eu vejo Mateus agora oferecendo uma festa na sua casa. E nessa festa agora está Jesus participando. E nessa festa agora está Jesus ali sentado na mesa. E aonde Jesus está, a festa é diferente. Aonde Jesus está, a festa, ela não tem malícia. A festa tem alegria. A festa tem comunhão. A festa tem paz. Mas aonde Jesus não está, ali há tristeza. Meus queridos irmãos, Mateus, ele havia convidado seus amigos para aquela festa. E os convidados de Mateus não eram pessoas respeitáveis aos olhos dos fariseus. Os fariseus, pastores, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei. Eram os camaradas que se achavam santos. Mas quando nós olhamos para os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram ali tidos por esses fariseus e também pelos judeus. Eles eram a escória da sociedade. As pessoas mais desprezíveis ou mais desprezadas da sociedade eram os publicanos. Não podiam participar das sinagogas. Não podiam participar, testemunhar em tribunais. E quando nós olhamos aqui, os fariseus, como fiscais alheios, eles não perderam a oportunidade de participar também desse encontro. E estão ali para censurar Jesus mais uma vez. Se no caso do paralítico, que nós lemos uns versículos antes, capítulo 9, versículo 9, versículo 1 até o 8, nós vemos aqui no caso do paralítico, esses fiscais chamados fariseus, eles não perderam a oportunidade de censurar Jesus. Ali, quando Jesus curou o paralítico, agora nós estamos vendo aqui Jesus indo comer, participar de um banquete na casa de um publicano. E lá estão os fariseus de novo. E proeminente entre os prescritos, segundo a literatura rabínica, contém diversas profissões desprezíveis ou desprezadas. E proeminente entre os proscritos sociais estava os cobradores de impostos, os tal publicanos que obtinham o seu direito de cobrar impostos mediante
uma oferta de dinheiro e depois extorquiam mais dos fariseus. A graça era apenas para pessoas descendentes dos judeus. E quando nós vemos Jesus agora na casa de Mateus, quando nós vemos Jesus agora se banqueteando na casa de Mateus, vemos também os fariseus ali. Os fariseus agora sendo críticos, porque Jesus estava sentado na mesa com os publicanos, mas na realidade Jesus estava na mesa de um salvo, porque Mateus, ele deixou tudo para seguir Jesus. Então naquela mesa não era mais de publicano, aquela mesa era a mesa de Mateus. Mateus, ele deixou tudo para seguir Jesus. Agora Jesus é o líder de Mateus, Jesus é o Senhor de Mateus. Então na mesa de Mateus senta Jesus também. Mas isso não quer dizer que Mateus não pode abrir as portas da sua casa para trazer os seus amigos que não conhecem Jesus para conhecer Jesus. E era isso que Mateus estava fazendo. Jesus, porém, vendo essas críticas, Jesus, porém, vendo os fariseus criticando, Jesus, como médico do corpo e da alma, via-se compelido a entrar em estreito contato com os desterrados sociais. O ápice de considerar-me justo é condenar os outros pelos pecados da minha alma. O que os fariseus faziam? Os fariseus, eles se autoconsideravam justos. Eles se autoconsideravam santos. E agora os fariseus, eles não tinham misericórdia daqueles que eram pecadores. E Jesus responde aos fariseus com ironia, mostrando que não era, que esses fariseus não eram sãos. Mostrando ali que os fariseus estavam enganados. E Jesus fala para os fariseus que não eram os sãos que precisavam de médico, mas sim os doentes. Os sãos eram os fariseus que viam a si mesmo como não padecendo nenhuma necessidade, embora a verdadeira condição deles fosse bem ao contrário. Quando nós olhamos os doentes, os marginalizados, esses reconheciam a necessidade da cura. Esses reconheciam a necessidade que precisavam de Cristo, precisavam de uma transformação, precisavam de salvação. E Jesus ensina, portanto, que só aqueles que se reconhecem doente procuram um médico. Da mesma forma, só aqueles que se reconhecem pecadores é que buscam abrigo de sua graça. Os fariseus se consideravam sãos e justos, e por isso rejeitavam a graça, e por isso rejeitavam Jesus. E Jesus ainda ensina que a religiosidade pomposa daqueles que se consideravam justos não era aceita por Deus. Ao contrário, meus queridos irmãos, a Bíblia diz, e o próprio aqui Jesus fala, que Deus quer misericórdia e não holocausto. Aqueles fariseus, eles faziam o holocausto, eles sacrificavam, eles faziam tudo a tradição, tudo o rito certinho. Mas quando era a hora de ter misericórdia pelo seu próximo, eles não tinham misericórdia. Jesus citou que estava lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, misericórdia quero e não holocausto. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus,
entre os cerimonialmente inaceitável, ali é um ato de misericórdia, algo que agradara mais a Deus do que a atenção cansativa devotada pelos fariseus, as ofertas sacrificadas. Quando olhamos para a Bíblia, o escritor e comentarista John MacArthur, ele diz que a resposta de Jesus é um poderoso argumento triplo. Apela para a experiência, ao comparar os pecadores a enfermos, que precisam de um remédio e um médico. E apela para as Escrituras, fazendo voar pelos ares o orgulho dos fariseus, ao dizer-lhe: ide, porém, e aprendei. Quando Jesus fala para os fariseus, ide, porém, e aprendei, Jesus estava dizendo: fariseus, vocês precisam aprender a ter misericórdia. Para ali eles fazerem isso, e ainda para a sua autoridade pessoal, Jesus declara: eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. É como se Jesus tivesse dito: vocês afirmam que são justos, e recebo isso como uma autoavaliação, mas se é esse o caso, nada tenho a dizer-lhe, pois vim chamar pecadores ao arrependimento, e não aqueles que se auto-intitulam santos. Quando eu vejo o escritor oportunamente, que se entendermos corretamente o ataque que Jesus desferiu à tradição dos fariseus, a forma com que esmagou ali o seu sistema, como ele destruiu as cercas que eles ergueram, como Jesus expôs a insinceridade velada deles, é fácil, meus queridos irmãos, perceber de que maneira esse grupo passou a desprezá-lo. É fácil perceber de que maneira esse grupo passou a perseguir Jesus. Na mente desses fariseus legalistas, eles eram justos. Na mente deles, eles eram bons, enquanto os demais homens eram injustos e maus. Porém, nenhum homem pode ser realmente bom até que se saiba quanto é mal ou quanto poderia ser. Nenhum homem é bom até que se tenha espremido de sua alma a última gota do óleo dos fariseus, o óleo do legalismo, o óleo da hipocrisia, o óleo da falta de misericórdia. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos que o Evangelho abre as portas da graça para uma vida de jubilosa celebração. No parágrafo anterior, nós vemos a questão aqui era que Jesus deveria estar comendo com marginais. Agora a questão é se ele deveria comer. Quando nós olhamos aqui o versículo até o 13, era os fariseus preocupados com Jesus sentando na mesa com um publicano. Agora, a partir do versículo 13, nós vemos até o versículo 15, nós vemos agora os fariseus preocupados era com o quê? Não somente os fariseus, mas os discípulos de João também, preocupados se Jesus deveria comer com os marginais. Jesus está sendo questionado, agora não mais pelos fariseus, mas também pelos discípulos de João Batista. Os discípulos que querem saber por que eles jejuam, mas os discípulos de Jesus
não o fazem. Os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e questionaram Jesus, dizendo: Jesus, nós, discípulos de João, nós jejuamos, precisamos jejuar, mas nós estamos observando que os teus discípulos, Jesus, eles não estão jejuando. Os discípulos queriam saber por que os discípulos de João, por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E ao responder Jesus, ele reafirma que o jejum é um exercício espiritual legítimo e que chegará o dia em que os seus discípulos jejuarão. Mas agora, enquanto ele está com eles, estão como numa festa de casamento, e esse não é o tempo para jejuar, mas é o tempo para celebrar. E quando eu vejo Jesus respondendo os discípulos de João, eu vejo Jesus dizendo: a vida cristã, ela não é um funeral, mas uma festa. Não é um rosário de tristeza, mas uma celebração de alegria. Tem cristão hoje que parece que está ali, parece que engoliu um limão. O que aconteceu? Eu estou jejuando. Mas para que fazer isso? Para que fechar a cara? Para que ficar ali carancudo? O jejum é para mortalizar a carne, mas o espírito é para ser fortalecido. Agora eu vejo Jesus dizendo para os discípulos de João que os discípulos dele não estavam jejuando porque estavam com o noivo junto. E se eles estão junto com o noivo, se eles estão junto com Jesus, eles têm a proteção, eles têm ali o poder, eles têm ali o próprio Jesus, que jejuava e orava por eles. E nessa mesma linha de pensamento, nós vemos que Jesus é ali o esposo que veio para conquistar. Jesus ali, ele é o esposo que veio para ganhar a sua noiva. E aqueles que o seguiam eram os convidados, os melhores companheiros do noivo. Nós vemos que Mateus, ele foi convidado a caminhar junto com Jesus. Ele foi convidado a caminhar junto com Jesus. Eles deveriam regozijar-se enquanto o noivo estivesse com eles, porque a tristeza não é adequada para as bodas. Então quem está com Jesus está em festa. Quem está com Jesus tem alegria. Quem está com Jesus não é derrotado. Quem está com Jesus não está perdido, não está desorientado. Ele está no caminho, e nesse caminho tem a luz, e esse caminho tem o alvo, e esse alvo é o céu. Em sua presença, meus queridos irmãos, a plenitude de alegria, e em sua ausência há uma profundidade de miséria. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Nós vemos que Mateus, ele era rico, ele tinha ali um bom emprego, ele conseguia dinheiro fácil, porém ele não tinha salvação, ele não tinha alegria, ele era uma pessoa desprezada pela sociedade por causa do seu comportamento imundo. Mas quando ele aceitou o chamado de Jesus, ele aceitou o convite que abriu as portas da graça para uma vida jubilosa. Quem sabe você que está me ouvindo, quem sabe você que está aí do outro lado, você que tem uma vida aparentemente bem, mas você sente um vazio no teu coração, você sente uma tristeza, você sente ali um desprezo pela sociedade por causa do seu comportamento, e você sabe que é um comportamento errado.
Jesus, nesse momento, está fazendo um convite para você. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 9, versículo 16 e 17, nós vemos a palavra de Deus aqui. O Evangelho, ele abre as portas da graça para uma vida radicalmente nova. O Evangelho, ele abriu as portas para uma vida nova em Mateus. Mateus aqui, ele era desprezado pela sociedade. Ele era tido como um traidor. Mas quando nós olhamos para o capítulo 9, versículo 16 e 17, nós vamos ver uma transformação. E Deus não é Deus que remenda, Deus não é Deus que reforma, Deus não é Deus que tapeia. Não, Deus, quando Ele salva a pessoa, Ele transforma a pessoa da água para o vinho, Ele transforma a pessoa da morte para a vida, Ele transforma a pessoa da tristeza para a alegria. E esse é um milagre completo na vida do ser humano. E quando nós olhamos aqui duas ilustrações da vida diária, salientam a descontinuidade essencial entre as antigas formas de adoração do judaísmo e no espírito, e o novo espírito da era messiânica. Nós vemos que no contexto, o pano novo e o vinho fresco representam o espírito alegre do cristianismo. Mas quando nós olhamos o versículo 16 e 17, nós vamos ver o odre velho e o vestuário velho. Também vemos os velhos representantes as formas restritivas do antigo culto. O odre velho, o recipiente velho e o vinho novo. O vinho novo era a pessoa transformada, mas o velho odre ainda era o antigo culto, lá do judaísmo, o tradicionalismo, ali o legalismo dos judeus, os fariseus. E aí nós temos aqui algo interessante, é que a vida cristã, ela não é uma mera reforma. A vida cristã é uma vida absolutamente nova. A vida cristã não é um remendo novo numa estrutura velha, não. Não é a reforma de uma casa velha, nem um verniz de religiosidade numa estrutura podre, não. O Evangelho, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela produz mudança radical. Se a pessoa, ela roubava, ela não vai roubar mais. Se a pessoa era viciada, ela não vai ser viciada mais. Se a pessoa matava, ela não vai matar mais. Enganava, não vai enganar mais. Mentia, não vai mentir mais. Porque se encontrou com o Evangelho, se encontrou com Jesus. E se essa pessoa não faz isso, é porque não tem transformação por completo. Mas a graça, o amor de Deus é transformadora. Faz o pecador uma nova criatura. Tudo se faz novo. Quando nós olhamos aqui, Jesus, ele não veio para reparar o manto desgastado de Israel, mas ele veio trazer novas vestes. Os seus discípulos não deveriam reparar a velha religião do judaísmo, que se tornou desgastada. Não, os discípulos, eles eram homens novos, que não haviam sido escolhidos pelo espírito da tradição judaica, não. Eles foram escolhidos pelo próprio Jesus. Quando olhamos a palavra de Deus falando, nós vemos que Jesus, ele não veio
para aqui consertar nossa velha religiosidade exterior. Não. Mas ele veio para fazer um novo manto. Um manto de justiça em nós. Um manto da verdade em nós. Um manto da salvação em nós. E todas as tentativas de adicionar o evangelho ao legalismo somente serviram para piorar as coisas. Jesus, ele mesmo diz: aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso, sou humilde de coração, e acharei repouso, descanso para as vossas almas. Quando olhamos o versículo 17, nós vemos que a vida cristã não pode ser condicionada numa estrutura arcaica, não. O versículo 17 diz bem assim, ó: nem se deita vinho novo em odres velhos. Rompem-se os odres e estraga-se o vinho. O farisaísmo, com o seu legalismo pesado, era como o odre velho. Odre era uma bolsa de couro que eles levavam o vinho, ou levavam a água. Mas aqui nós estamos falando do vinho. Mas por que a bolsa velha, o odre velho, ele não vai conter o vinho novo? Por quê, pastor? Porque o odre velho é um couro seco, é um couro duro, é um couro que não se alastra, é um couro que não é flexível. Então o vinho, quando ele vai fermentar, ele vai precisar de elasticidade, flexibilidade. E o odre velho não tem essa elasticidade, então ela vai estourar a bolsa e o vinho novo vai ser perdido. O farisaísmo, com seu legalismo pesado, era como o odre velho, que não podia suportar o vinho novo da mensagem do reino dos céus. O poder do evangelho não pode ser aprisionado em velhas e arcaicas estruturas eclesiásticas. O vinho novo da vida cristã rompe os odres velhos das tradições religiosas. E nessa mesma linha de pensamento, eu vejo que o judaísmo, em sua condição degenerada, era um odre velho, que já havia passado o seu prazo de utilidade. E o Senhor não deitava o vinho novo do seu reino, no reino dos céus, nesses odres velhos. Não adianta ir para o templo como o fariseu ia, fazer aquela oração: oh Deus, eu te louvo porque não sou que nem o publicano. Deus não aceita esse tipo de culto, Deus não aceita esse tipo de adoração. O vinho novo do perdão messiânico não seria conservado nos remendados odres do legalismo judaico. Não! Porque os tradicionais ali, os fariseus, eles não perdoavam. Eles falavam de perdão, mas não perdoavam. Quando nós olhamos as nossas categorias teológicas, não deve nunca ter a mesma autoridade que as Escrituras. À medida que cada geração enfrenta novos desafios, nós precisamos retornar à palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que abra nosso coração e nossa mente para compreender e aplicar a sua verdade. Hoje nós vemos muitas igrejas pegando caminhos levianos, muitos pregadores do evangelho pegando caminhos levianos, fora da palavra. Mas quando nós precisamos ver isso, pastor, nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra, porque a palavra de Deus não muda.
A palavra de Deus é ontem, hoje será eternamente. Ela não passará. Ela vai ter que cumprir. E com razão, essas palavras de Jesus, ela tem o máximo importância para todos os tempos. Não só no tempo de Mateus, não só no tempo de Jesus, mas nos nossos tempos também. Não podemos deixar o legalismo, não podemos deixar o tradicionalismo, não podemos deixar privar a alegria do vinho novo na casa do Senhor. A liberdade do Espírito Santo, a pureza da palavra, a verdade da palavra. E quando nós olhamos isso, mostra-nos quanto o Senhor, Ele ressaltou a importância da forma para o conteúdo. Revela com que clareza o Senhor reconheceu como imprescindível que a forma do cristianismo corresponda à sua natureza interior. Ou seja, não se pode colocar a forma acima da vida e nem prender obstinadamente o espírito exuberante pela organização. Não! O Espírito Santo habita aonde está, ali a palavra do Senhor. Mateus, quando ouviu Jesus dizer, segue-me, Mateus se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Dali em diante a vida de Mateus mudou. Mateus agora foi transformado em uma nova criatura. E não só uma nova criatura, mas ele também teve uma vida espiritual diferente. É odre novo. Quer dizer, testemunho novo, comportamento novo, vivência nova e vinho novo também. Alegria da palavra, alegria do Espírito Santo na vida dele, alegria da verdade e da justiça. Jesus só pode transformar aqueles que aceitam o arrependimento dos seus pecados. Jesus não pode transformar uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Eu convido você nesta noite ou nesta manhã a reconhecer que é um pecador, a reconhecer que a sua vida é pecaminosa e aceitar Jesus para transformar a tua vida. Não remendar, porque Jesus não remenda. Jesus transforma. Ele quer transformar você como um odre novo. E além de odre novo, Ele quer colocar um vinho novo da alegria. Não a alegria dessa terra, mas a alegria celestial. Não a paz dessa terra, mas a paz celestial na tua vida, na tua família. E você vai ver como é bom. Você vai querer compartilhar com seus amigos, assim como Mateus compartilhou. Você vai fazer uma festa na tua casa, mas essa festa não vai poder faltar Jesus. Tudo na tua vida vai ter que ter um convidado de honra, Jesus. Teu casamento vai precisar ter Jesus. A vida dos teus filhos vai precisar ter Jesus. O teu ministério vai precisar ter Jesus. No teu trabalho vai precisar ter Jesus. E aonde está uma pessoa que tem Jesus, ela vai fazer a diferença. Ela vai querer compartilhar coisas boas. Ela vai querer também ajudar outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas vai querer que essas pessoas conheçam como é bom ter Jesus no coração. Eu quero orar por você nesse momento. Você que está aí do outro lado, eu quero orar por você. Levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu, você que está afastado da casa do Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você desviado, que se afastou. Eu quero orar pela tua vida para que você regresse. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te fazer um odre novo. Deus quer te fazer, quer te encher de vinho novo. O vinho da alegria, a verdadeira alegria. Deus quer transformar a tua vida. Você que está doente, desenganado, você que precisa
de uma porta de emprego, você que precisa de uma mão poderosa para libertar os teus filhos das drogas, você que não sabe onde é que eles estão, Jesus vai ao encontro nesse momento. Levanta a tua mão aí onde você está. E se você tem uma enfermidade, coloca a tua mão na enfermidade. E nós vamos orar por você nesse momento. E a oração da fé salvará a doente. Eu convoco a igreja nesse momento a nos ajudar em oração agora. Neste momento, em uma só voz, clamar ao Senhor, para que Ele entre aí, aonde está esta vida, aonde está esse coração aberto agora, aceitando o convite de Jesus, assim como lá Deus aceitou. Essa pessoa aí do outro lado também está aceitando. Amado Pai, Pai querido, Pai de amor, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Pai querido, através da Tua palavra, Senhor, como Tu chamaste Mateus, como Tu chamaste Levi, Pai querido, lá daquela mesa de coletoria, Deus, lá onde ele estava, Pai querido, desprezado pela sua família, desprezado pela sociedade, por causa daquilo que ele estava fazendo, Deus. Mas aqui também está, Senhor, se encontra pessoas que talvez estão numa situação talvez diferente, mas similar, já fizeram muitas coisas erradas, horríveis, mas Deus querido, eles têm o direito de também ser amado por Ti, eles têm uma alma e têm o direito de salvação, Senhor. Aí é onde está essa pessoa que não se sente mais valorizada, que talvez até pensou em tirar a sua vida. Pai querido, vai ao encontro, Deus, neste momento, com a Tua mão poderosa, com a Tua mão saradora, libertando das drogas, Senhor, restaurando o casamento, Pai querido, curando, Senhor, repreendendo a morte, repreendendo o câncer, o tumor, repreendendo o diagnóstico, Senhor, desenganado pelos médicos, Pai. Deus Santo, restaura, Senhor, a vida daqueles que estão voltando para Jesus, neste culto, através desta oração, nos quatro cantos da terra, também onde tiver uma pessoa, ou mais, Senhor, com a mão levantada, querendo, Senhor, aceitar o Teu convite, para Te seguir, Senhor, para Te transformar, para que possa, Senhor, herdar o céu, neste momento, aceita, Senhor, Deus Santo, perdoando os seus pecados, escreveu do seu nome no livro da vida, Senhor, para fazer parte da Tua família, da família que vai morar no céu. Abençoa, Senhor, e nós Te agradecemos por este culto, por esta live, Deus, assim no nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.